todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 42, que diz assim: Então Jesus perguntou: Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas? Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. O tema de hoje é: o que Deus faz é maravilhoso. Tem momentos que nós não vamos compreender todas as colocações de Jesus, especialmente as parábolas, porque nem todo mundo foi criado na lavoura, na roça, na pecuária. Nós muitas vezes moramos em cidades e quanta gente nasceu na cidade e nunca aprendeu algo sobre o campo. Mas aqui também não é só uma referência sobre a questão da agricultura. Aqui é uma referência sobre a construção. Geralmente as casas eram feitas nas lavouras, mas também tinham muitas construções nas cidades. E era importante fazer essa construção do jeito certo. Por isso que uma pedra, ela precisava ter uma métrica muito boa para começar uma construção. Olhava-se bem a direção de uma pedra que tinha um ângulo certo e aí a construção ficava da maneira correta. Hoje em dia não é necessário mais olhar para aquela pedra perfeita para iniciar uma construção. Nós temos estudos hoje em dia de arquitetura, de engenharia, o suficiente para não precisar mais desse tipo de pedras. Mas Jesus estava aqui falando para aquele povo daquela época. É claro que para nós também serve a mesma mensagem, para que eles compreendessem como ele era necessário. Aqueles fariseus, escribas, sacerdotes, os próprios saduceus, os herodianos, eles sempre descartavam Jesus Cristo. E eles achavam que ele era um elemento totalmente desnecessário. Mas ele falou: não, eu sou necessário, porque isso que está acontecendo aqui é uma obra maravilhosa de Deus. E a dica daquela pedra que era o ângulo perfeito, a pedra que era a melhor pedra que tinha e que os construtores jogaram fora porque acharam que ela não era boa, ela vai ser a principal pedra. Mas aqui não está se falando necessariamente de pedras de construção, está se falando dele mesmo, que é a pedra principal. Depois, mais tarde, Jesus fala para Pedro, que Pedro também tem um nome, um trocadilho parecido como uma pedra. Mas Jesus faz a referência mostrando para ele que é a pedra. E sobre esta pedra ele vai edificar a sua igreja, e não sobre Pedro, mesmo que o nome de Pedro é parecido com pedra. Jesus é a pedra principal da salvação. Quer dizer assim que não tem outro jeito de haver uma salvação que não seja através de Cristo. Mas a maioria das pessoas rejeita a salvação de Cristo. Quer a salvação por um método particular, por um meio bem que as pessoas possam reconhecer como meios de boas obras, que as pessoas enxerguem isso. Mas o próprio Cristo diz que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, falaram exatamente isso todo o tempo. Então aqueles religiosos daquela época não tinham desculpa. Assim também nós, em nossa época, já escutamos muitas e muitas vezes que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não tem outro, é Cristo mesmo. E nós
Podemos ser bem espertos em dizer que isso nos basta. Podemos ter essa sabedoria, e isso é maravilhoso, vem do Senhor, para nós confessarmos que, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso único Salvador. Nós não queremos outro. E assim podemos também confessar ao nosso semelhante que passa por tribulações, dificuldades, quem sabe, de entendimento em sua vida, porque procura fazer as boas obras para a sua salvação, procura fazer uma montoeira de coisas para ser salvo, e nós podemos falar, como esse mesmo texto disse, que a salvação, ela é somente através de Cristo. Vamos ver de novo o que disse esse texto. Jesus respondeu: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas? Isto foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. E esta pedra é Jesus Cristo, nosso Salvador. Podemos agradecer a Deus que não precisamos procurar um outro Salvador. Podemos agradecer a Deus que não são pelas nossas obras que vamos ser salvos, mas simplesmente pela fé. E vamos pedir que Deus venha nos abençoar para termos uma fé forte todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, o Senhor deu-nos o Teu próprio Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. E ainda hoje nós podemos crer que Jesus é o único e suficiente Salvador nosso. Mantenha-nos firmes nesta fé até o fim, em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém.